A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Nadad e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são usadas somente para a atividade de santidade no nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, de que houveram sorteios os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários, dizendo o seu nome, que você é membro da 70 Santos. E diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus
Eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, todos podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da Tua Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção, para todos os 70 rebanhos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, através da Tua santa palavra que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. O primeiro livro de hoje é o livro de João, com 21 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Esther, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de João. Capítulo 14. João, capítulo 14.
contém 31 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. O Senhor Jesus promete voltar. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou esteja vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 9. Esther, capítulo 9, que contém 32 versículos. O triunfo dos judeus. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles. Aconteceu o contrário, foram os judeus os que se assenhorearam dos que os odiavam. Os judeus na sua cidade, em suas províncias do rei Assuero, ajuntaram-se para atacar aqueles que procuravam o seu mal. Ninguém podia resistir, porque o seu terror tinha caído sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai era grande na casa do rei e a sua fama espalhava por todas as províncias, e o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiveres ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar, logo após eu falarei os pares. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52, 19, 51, 20 e 52. Isaías com 66 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Isaías. Isaías capítulo 33.
capítulo 33 do livro de Isaías contém 24 versículos. Aflição e livramento. Ai de ti, destruidor, que não foste destruído. Ai de ti, traidor, que não foste traído. Quando parares de destruir, serás destruído. Quando parares de trair, será traído. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Se tu, nosso braço, cada manhã, como também a nossa salvação no nosso tempo da tribulação. A voz do teu trovão fogem os povos. Quando levanta a gente são dispersas. Então se ajuntará o vosso despojo, como se ajunta a lagarta. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. Rebanho Santo de número 35 e 36, 35 e 36. Naum com 3 capítulos. Capítulo 3. Naum, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 35 e 36. O capítulo 3 do livro de Naum contém 19 versículos. Ai de Nínive, ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, da presa não há fim. O estalo de açoite, o estrondo das rodas, o galopar dos cavalos, os carros que saltam, a cavalaria que ataca, espadas flamejantes e lanças cintilantes, multidão de mortos, abundância de cadáveres não tem fim. Os defuntos tropeçam nos seus corpos. Tudo isso por causa da multidão dos pecados, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vende povos por seus deleites e famílias por suas feitiçarias. Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O livro é o livro de 1 Crônicas, com 23 capítulos. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70. E o livro para esses rebanhos é 1 Crônicas, capítulo 20, para o Rebanho Santo de número 29, 41, 30 e 42. Capítulo 20 contém 8 versículos. Novas vitórias de Davi. Na primavera, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon e foi cerco Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, achou nela o peso de 1 talento de ouro e havia nela pedras preciosas, e foi colocada sobre a cabeça de Davi. Ele levou da cidade grande quantidade de despojo e fez sair o povo que estava nela, e o fez trabalhar com serras, com picaretas de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então Davi voltou com todo o seu exército para Jerusalém. Depois disso houve guerra em Jezé com os filisteus. Nesse tempo, Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos Refaíns, e os filisteus foram subjugados. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Efésios com 6 capítulos.
capítulo 1. Efésios, capítulo 1, que contém 23 versículos. Para o Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade do Senhor Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. As bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja o Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele na fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele e em amor. Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. Primeira Pedro com 5 capítulos. Primeira Pedro, capítulo 4, que contém 19 versículos, para o Rebanho Santo de número 31, 39, 32 e 40. A vida segundo a vontade do Senhor Deus, portanto, visto que Cristo padeceu por nós, no seu corpo, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo em que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade do Senhor Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenhas cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles. No mesmo desenfreamento de dissolução, e vos insultam. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68, 3, 67, 4 e 68. Segunda Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. Atos com 28 capítulos. Perdão, vou ler o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, para o Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. O capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 9 versículos. A impiedade dos últimos tempos, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos do Senhor Deus. Vamos os rebanhos. Rebanho Santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao capítulo do livro de Atos.
capítulo 12. Atos, capítulo 12. Para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. Atos, capítulo 12, que contém 25 versículos. Herodes persegue a igreja. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. Havendo prendido, trancou na prisão, entregando 4 grupos de 4 soldados para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. O capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses contém 12 versículos. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai do Senhor Jesus o Cristo, graça e paz a vós hoje, da parte do Senhor Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência em fé e em todas as perseguições e aflições que suportais. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 1 Pedro com 3 capítulos. 2 Pedro, perdão, com 3 capítulos. Capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. Segunda Pedro, capítulo 2, contém 22 versículos. Os falsos mestres, houve também entre os povos falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão, com palavras fingidas para eles o juízo lavrado a longo tempo. Não tarda e sua destruição não dorme. Pois, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70, 1, 69, 2 e 70. 1 Coríntios com 16 capítulos.
capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70, o capítulo 6 do livro de 1 Coríntios contém 20 versículos. Litígio entre os irmãos, ou se algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois indignos de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiveres negócios em juízo pertencente a esta vida, constituís como juízes deles os que são de menos estima da igreja? Rebanho Santo de número 25, 45, 26 e 46, 25, 45, 26 e 46. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. O capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos. Como cobriu o Senhor de nuvem, na sua ira, a filha de Sião derrubou do céu à terra a glória de Israel. E não se lembrou do estado de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derrubou o seu furor. Sua fortaleza, a filha de Judá, abateu até a terra o seu reino e os seus líderes, cortou no furor da sua ira toda a força de Israel. Retirou a sua destra diante do inimigo, ardeu em Jacó como labareda de fogo, que tudo consome em redor. Entesou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário, e matou todo o que era formoso à vista, derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Rebanho Santo de número 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Jó com 42 capítulos. Capítulo 22. Jó, capítulo 22. Para o rebanho santo de número 7, 63, 8 e 64. Capítulo 22 do livro de Jó contém 30 versículos. Então ele faz, o temonita respondeu: porque o homem se deu algum proveito a Deus? Pode o homem ser de algum proveito ao Senhor Deus? Pode até mesmo o sábio ser proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? E te repreendes pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Capítulo 2.
1 Tessalonicenses, capítulo 2, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses contém 20 versículos. O desejo de Paulo por ver os Tessalonicenses. Nós, porém, irmãos, sendo privados da vossa presença pessoalmente por algum tempo, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso quisemos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, mas Satanás nos impediu. Pois qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa de glória na presença do nosso Senhor Jesus na sua vinda? Não sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Rebanho Santo de número 11, 59, 12, 60. 11, 59, 12, 60. Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 2. Ezequiel capítulo 2 para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. Ezequiel capítulo 2 contém 10 versículos. A vocação de Ezequiel. Ele me disse: filho do homem, ponte em pé, falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até mesmo dia. Os filhos são rebeldes e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirá: assim diz o Senhor Deus. Rebanho Santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. O livro é o livro de Romanos, com 16 capítulos. Capítulo 5. Romanos, capítulo 5, para o rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66, 5, 65, 6 e 66. Romanos, capítulo 5, que contém 21 versículos. Adão e Cristo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. Não é, porém, o dom gratuito como a ofensa, pois se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça do Senhor Deus. Isto é o dom pela graça de um só homem. O Senhor Jesus, o Cristo, abundou para muitos. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Filipenses capítulo 3, que contém 21 versículos, prosseguindo para o alvo. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançado para que eu estou diante de mim, prosseguindo para o alvo pelo prêmio e da soberana vocação do Senhor Deus em Cristo Jesus.
Todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira também, o Senhor Deus o revelará. Andemos, contudo, segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Rebanho Santo de número 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48. Josué com 24 capítulos. Capítulo 20. Josué, capítulo 20. Para o Rebanho Santo, número 23, 47, 24 e 48. Capítulo 20 do livro de Josué contém 9 versículos. A cidade de refúgio. Então disse o Senhor a José, dize aos filhos de Israel, indicai para vós a cidade de refúgio, que eu vos falei, por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma dessas cidades, se apresentará à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos das autoridades de tal cidade. Então lhe darão lugar para que habite com eles. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 2. Lucas, capítulo 2, para o Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. Capítulo 2 do livro de Lucas contém 52 versículos. O menino Jesus no meio dos doutores, assim que cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça do Senhor Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei ler uma das mais de 70 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando. Que estamos oferecendo dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 60, mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas, maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira
ou espiritual? E a denúncia que eu vou ler agora é a denúncia de número 76. Atenção nesse desafio com o prêmio multimilionário, que faz parte das mais de 70 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados ou com obras com defeito, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. Se a sua igreja, o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 37, entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje, a leitura dos 2 últimos livros de hoje, a ministração. A oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja agora as abundâncias de paz, graça e alegrias, alcançando todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos e fiéis membros da tua igreja virtual. @ Igreja 60 Santos, todos possam alcançar as tuas promessas e prosperidades e viverem uma vida de santidade e santificação para mais honra e mais glória do teu santíssimo nome. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias e aleluia, e meu muitíssimo amém. Vamos ao livro. E o livro é de 2 Crônicas, com 36 capítulos. Segunda Crônicas, capítulo 26, que contém 23 versículos. Uzias, rei de Judá. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei, em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. E o próximo livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, que contém 18 versículos. O grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombetas de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá levar do dia do furor do Senhor. No fogo do seu zelo toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro é o capítulo que será sorteado e será para dar total liberdade
O Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês. Mentalize e peça que o Espírito Santo do Senhor Deus fale ao seu coração nesse momento. Você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem para você está no livro de João, capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem para você está no livro de Esther, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem para você está no livro de Isaías, capítulo 33. Você que mentalizou, escolheu o número 16, a mensagem para você está no livro de Naum, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 17, a mensagem para você está no livro de 1 Crônicas, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 20, a mensagem para você está no livro de Efésios, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou o número 22, a mensagem para você está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2, a mensagem para você está no livro de Atos, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem para você está no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 10, a mensagem para você está no livro de 1 Coríntios, capítulo 46. Perdão, 1 Coríntios, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 14, a mensagem para você está no livro de Jó, capítulo 18. Você que mentalizou, escolheu o número 21, a mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 18, a mensagem para você está no livro de Ezequiel, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem para você está no livro de Romanos, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem para você está no livro de Filipenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem para você está no livro de Josué, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem para você está no Lucas, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 19, a mensagem para você está no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Você que escolheu o número 15, a mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 1. E eu vou ler para você mais uma denúncia. Essa é a denúncia de número 80. Atenção, com mais esse desafio, que faz parte das mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. As 12 igrejas virtuais estão afirmando que todos que estão com o sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada em Hebreus 13, com foco nos versículos 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, oferta nem dízimo se tornando em vão. Como está escrito no livro de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19. E nós estamos desafiando alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar isso na Bíblia Sagrada? E anuncie essa mensagem número 41, as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E eu vou ler a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho
para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, piedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus 5, 7, 13 e 15 e 23 e João capítulo 7. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 da manhã, na Igreja Santa Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as recompensas. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente. Para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives, das 12 igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 70 denúncias apresentada nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar as Mensagens dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta entrar em contato através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que os obreiros recebem o seu salário. As pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, e oportunidades e recursos também para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e vocês também de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, vocês também do Canadá, da Itália, da França, da Espanha, do Paraguai, da Alemanha, do Uruguai, Chile, Argentina, do Japão, da Colômbia, Turquia e todos
que nós ainda não sabemos, que acompanham as lives das 12 igrejas virtuais de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se também que vocês têm a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã, na @Igreja 70 Santos, da parte da tarde, a partir das 16h48, na @AIG 1318 37300 e até a 1h12 da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus onde vocês estiverem. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.